E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Nossa aula de hoje é trabalho de um gás real, parte 2. Parte 1 vou deixar aqui o link na descrição e lá nos cards, beleza? Pessoal, o que a gente vai ver nessa aula? Vai ver a equação que descreve o trabalho de um gás real. Então aqui eu tenho um gás real, esse primeiro cilindro aqui, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou injetar, por exemplo, calor para esse cilindro chegar nesse outro ponto aqui, ó. O êmbolo, né, o gás dilatou e empurrou o êmbolo. Opa, como nós já vimos lá na aula passada, o que acontece? Quando as moléculas do gás aqui, ó, estão muito agitadas e acabam empurrando o êmbolo com uma força do gás, e aí o que acontece? Esse êmbolo vai subir, então ele vai chegar até esse ponto aqui. Vamos continuar com a força aqui. Vamos supor que deu uma travada aqui, né? Ele travou aqui. Então nós temos aqui a força do gás aí. Tá, o que aconteceu aqui, galera? Esse êmbolo passou para esse ponto aqui e chegou neste ponto aqui. Então o que aconteceu? Ele houve um deslocamento nesse êmbolo. Esse êmbolo estava onde? Ele estava aqui, ó, nesta posição aqui, ó, esse êmbolo, e subiu até esta posição aqui. Ou seja, houve um deslocamento. Como a gente viu na aula passada, esse deslocamento na vertical nós chamamos de ΔH. Então esse ΔH, e temos aqui a força aplicada no êmbolo, que o gás fez nele. Então o que aconteceu? Acontece que nós temos trabalho. Então trabalho nada mais é que a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como a força é para cima, né, verticalmente para cima, e o deslocamento também é para cima, que a gente viu na aula passada, força para cima, né, deslocando aqui o êmbolo, e o deslocamento também é para cima, esse cosseno aqui de θ é um cosseno de 0 graus. Esse cosseno de 0 é 1. Então, nesse caso aqui, esse cosseno aqui vai dar 1. Então, o nosso trabalho é a força exercida pelo gás vezes o deslocamento que eu chamei de ΔH. Galera, você concorda comigo que a força que cada molécula dessa aqui, ó, vamos pegar a primeira figura aqui, essa força que cada molécula que faz aqui, resultando uma força aqui, né, somatória aqui, uma força resultante aqui do gás, você concorda comigo que essa força aqui é a pressão que esse gás faz nessa área do êmbolo? Opa, já tem uma coisa nova aqui. Então, este êmbolo aqui, ó, ele tem uma área que eu vou chamar de área A. Ou seja, o que nós vimos lá em hidrostática? Pressão é a força exercida numa área qualquer. Ou seja, força é a pressão vezes a área. Opa, Kelso, que força é essa nossa? Essa força é essa força aqui, galera. Ó. Esta é a força que eu vou substituir aqui. Ó. Então vai ficar trabalho é igual. No lugar de força, eu vou colocar pressão vezes área. Vai ficar pressão vezes a área vezes o nosso ΔH. Você concorda também comigo que eu tenho aqui nesse caso todo esse volume aqui variando? Ou seja, isto aqui na verdade é uma variação de volume. Como é que eu calculo essa variação, Kelso? Vamos colocar aqui então. O que é volume? O volume de um cilindro, que na verdade é um cilindro de gás, né, que a gente está vendo essa parte de variação, como é que a gente calcula? O volume de um cilindro é a área da base vezes o quê? Vezes a altura. No nosso caso aqui, o que eu tenho? Que o meu ΔV é a área da base, no caso do êmbolo, que nós vimos aqui, vezes o que? O nosso ΔH. Ou seja, galera, aqui, ó, tá vendo? Isto daqui é isto daqui, ó. É o meu ΔV. Então, no lugar aqui, ó, eu vou colocar ΔV. Ou seja, o trabalho é a pressão vezes a variação de
volume. Tá aí, galera, a nossa equação de trabalho de um gás ideal. É assim que eu calculo. Lembrando a vocês o seguinte, uma coisa importante nessa equação é o seguinte, que esta pressão aqui, ela é uma pressão constante. Não houve variação de pressão, sim variação de volume. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma transformação isobárica. Esta fórmula só serve para uma pressão isobárica. Tá? Se você quiser fazer um trabalho, por exemplo, de um gás onde a pressão varia, aí a gente vai usar um outro método que é na parte 3 dessa nossa aula de trabalho de um gás. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu posso ter um trabalho positivo, lembra na parte 1, e posso ter um trabalho o quê? Negativo. O trabalho positivo é quando o gás realiza trabalho, ele empurra o êmbolo. O trabalho negativo é quando o êmbolo é empurrado por um agente externo sobre o gás. Beleza, galera? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça da parte 1, vou deixar aqui o link na descrição e lá nos cards, beleza? E não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito e até a próxima aula, galera. Valeu!